Aconselho que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas, para que te vista, e não apareça a vergonha da tua nudez. Que unja os olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Se pois zeloso arrepender-te, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Curva a sua cabeça. Pai, obrigado, Senhor, por até aqui, Pai amado Deus, o Senhor já vem falando com a tua igreja, Pai. Até aqui o Senhor já vem recebendo os louvores e a adoração, e eu creio que o Senhor recebeu também cada oração, Pai, cada clamor, Pai, até aquela pessoa que chegou aqui, Pai, só pela graça, Pai, que chegou aqui e não conseguia nem abrir a boca, mas o Senhor sonda o coração, o Senhor sabe, Pai, como foi o dia, como foi a noite, Pai, como está passando, Pai, que o Senhor receba, Pai amado Deus, cada um, Pai, em nome de Jesus, e Pai amado Deus, fala conosco, não o que queremos, mas o que precisamos, em nome de Jesus, amém? Você pode estar sentado dando glória a Deus, amém? Aleluia, glória a Deus. Igreja, uma coisa que eu, sinceramente, eu não sei como pessoas fazem, mas eu não consigo, é escolher palavra. Seria tão fácil a gente escolher palavra, a palavra que eu quero ministrar e escolher, mas o Senhor vem e coloca a palavra, eu falo, meu Deus, uma palavra tão forte, Senhor, tantas vezes já pregada na igreja, às vezes a gente quer uma palavra diferente, uma palavra mais de bênçãos, mas o Senhor fala, não, eu quero trazer ensinamento para a minha igreja, precisa ouvir isto, então eu não posso ir contra a palavra de Deus, e o Senhor me trouxe essa palavra, ainda na minha casa, eu não sabia que ia ministrar hoje, falei, meu Deus, se o Senhor colocou no meu coração, o Senhor sabe todas as coisas, e quando eu sentei aqui, o Senhor só vem confirmando, a palavra do Senhor vai dizer que João, apóstolo João, ele está na ilha de Pátimo, ele está preso pelo ministério, ele está preso por pregar a palavra, ele então não está preso por roubar, por matar, por destruir, por fazer algo errado, ele está preso justamente para fazer o contrário, levar o evangelho. E a Bíblia vai dizer que o Senhor leva João em espírito e traz a ele uma revelação tremenda sobre aquele lugar. A Bíblia vai dizer que o próprio Jesus, o Espírito de Jesus se apresenta a João. Eu não vou entrar em detalhes para não tomar muito tempo. O próprio Jesus, quando a Bíblia vai dizer que João fala, vai dando um relato assim, que quando ele se vira de costas e olha aquela voz que falava com ele, que falava para ele assim, ó, leva tudo que eu disser, você escreve e leva às minhas igrejas, na igreja de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiátira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, as 7 igrejas da Ásia, hoje Eurásia, Turquia, chamada Turquia, as primeiras igrejas da época, e falou assim, leva esta palavra para a minha igreja, que a minha igreja precisa ouvir essas revelações. E João se vira para ver quem era que falava com ele, porque era a voz como de um trovão, mas quando ele se vira e vê uma imagem tremenda, algo que ele mesmo fala que ele não resiste, cai como morto, que ele vai ver ali o próprio Espírito de Jesus, atrás dele tinha 7 castiçais de ouro, e o próprio Espírito de Jesus segurando 7 estrelas na sua mão. E quando ele volta a si, assim que ele começa a olhar, o mestre começa a falar para ele assim, ó, tudo que eu disser você vai levar às 7 igrejas. E ele sai ali sobre cada igreja, a primeira igreja de Éfeso, a segunda de Esmirna, a terceira Pérgamo, a quarta em Tiátira, a quinta em Sardes, a sexta em Filadélfia. Mas hoje, o Senhor ministrou no meu coração apenas a igreja de Laodiceia, no qual era uma igreja que, se a gente for ver naquele tempo, era a igreja mais rica, mais bem financeiramente. A Laodiceia, naquela época, a cidade de Laodiceia era o tópico do comércio.
Era o lugar onde tinha a fábrica das roupas, os melhores panos. Era o único lugar onde tinha remédio para olhos, tinha colírio. Era um lugar abençoado que só crescia. Só que a igreja que aparentemente era a coisa mais linda, era apenas uma capa. A igreja já não era mais aquilo. A igreja estava perdendo o lado espiritual. E se a gente começar ali, a gente vai ver no versículo 14 que o Senhor começa se apresentando, dizendo assim, com uma carta de apresentação: e ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve, ou seja, a assinatura dele, isso diz o amém, porque o Senhor, ele vai dizer que ele é o amém, porque a gente faz planos, escreve, sonha, mas se o Senhor não disser amém, nada acontece. E ele deixa bem claro que eu sou o amém. Sem eu nada é feito, sem eu nada acontece. E ele continua dizendo aqui, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. O próprio Jesus está falando assim, lá no princípio eu já estava, e eu sou eterno. E ele continua dizendo, eu sei as tuas obras, porque muitos ali não sabiam. Muitos iam para a igreja ali, mas não sabia como é que estava os lados espiritual da igreja. Vinha gente de social, claro que a roupa da época, estou trazendo para os dias de hoje. Via roupa social, sapato alto, vestidos longos, cabelo comprido, toda aquela santidade. Mas tudo aquilo ali era uma capa, porque o espiritual já estava bem longe. E o Senhor vai dizer assim, eu sei de tudo. Todas as tuas obras, pequenas, grandes, deitar, levantar, tudo que você faz durante o dia eu sei. E ele continua dizendo aqui, que nem és frio e nem quente, e tomara que fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. E o Senhor está dizendo assim, eu não suporto o morno. Eu preferia que fosse um frio que não conhecesse a palavra. Porque quando a pessoa não conhece a palavra, o Senhor é como uma pedra que acabou de ser encontrada, uma pedra preciosa que acabou de ser encontrada. Ela não tem forma nenhuma, mas o Senhor falando assim, não, aqui eu vou lapidar, aqui eu vou quebrar aqui, vou cortar aqui, vou tirar isso aqui e vai ficar do jeito que eu quero. Assim é o frio que não conhece a palavra. E o Senhor tem apreços pelo frio, sabia disso? Aquele que ainda não viu a palavra aí fora, aí, o Senhor tem apreço por essa pessoa. O Senhor quer fazer um querer e um transformar, o Senhor quer lapidar o frio. Agora o Senhor, ele tem alegria e amor com o que é quente. Quem é quente? Eu não vou levantar a mão aqui e dizer que eu sou quente. Pastor, você é louco, por que você está dizendo isso? Porque eu não sei como o Senhor me quer. Sabe o que eu prefiro fazer? Buscar mais. Cada vez ter mais intimidade. Sabe por quê? Porque tem muitos mornos se achando quente. Tem muitos mornos que tem a certeza dentro de si, é quente, mas está morno. Por isso que a Bíblia fala que no grande dia vai ter muitas surpresas. Muitos falando, Senhor, no teu nome eu curei, no teu nome eu preguei, no teu nome eu libertei, mas tudo foi no nome de Jesus. Porque na verdade a pessoa está morna. A pessoa não está da forma que Deus quer. E tem muitos de nós hoje em dia se acham, não, estou bem, vou todo dia ao culto, mas nós estamos igual essas cadeiras, está todo dia no culto. Não adianta de nada estar todo dia no culto e não buscar o Senhor verdadeiramente. Não perguntar para o Senhor, Senhor, como o Senhor me quer? Senhor, me transforma, me molda, tira de mim, porque se a gente for tirar o que não agrada a Deus, poucos de nós tira. Então é melhor falar assim, arranca. Porque de uma forma ou outra ele arranca. Ele tira, de uma forma ou de outra, vai doer, mas ele arranca. Porque muitas vezes, se for da nossa vontade, a gente não tira não, igreja. Não, deixa. E o tempo vai passando, deixa. Aí daqui a pouco Jesus chega e você perde a salvação por causa de besteira. Por causa de coisinha pouca. Coisinha que você não quis desapegar. Porque no seu conceito fazia bem para você. E aqui o Senhor vai dizer assim, o que é morno não me agrada. Quem já viajou de ônibus aqui? Come coisa morna para você ver? Se o enjoo não vem?
O enjoo vem na hora. É poucos balancinhos assim, já começa a enjoar. E o Senhor fala aqui, o que é morno eu vomito, eu não quero o que é morno. E essa palavra aqui é uma palavra que a gente toca no nosso ser assim, que ela fala, Senhor, me ajuda a ser quente. Me ajuda, Senhor, a ser como o Senhor quer, não como eu quero. O jeito que eu quero hoje, sabe o que era? Eu estava agora sentado no sofá assistindo Netflix. Está frio, chovendo. É o jeito que o corpo quer, a carne quer isso. Mas o espiritual, ele quer você aqui, orando, clamando, buscando. E quando o seu espírito clama pela presença de Deus, o seu corpo fala, eu quero cama. Enquanto o espiritual fala assim, eu quero mais de Deus, a carne fala, eu quero é dormir. Se é para se mexer, é para pecar. É assim que a carne é. Só que o que tem que prevalecer é o espírito. Mas sabe o que prevalece? É o que você está alimentando. É o que eu estou alimentando. Aí uma pergunta que fica para nós hoje, o que nós estamos alimentando? É a carne ou é o espírito? Porque se a gente vir aqui, ficar como essas cadeiras e ir para casa sem alimentar o espírito, buscar, orar, clamar, louvar, louvor, cada louvor, se você se entregar no louvor, você sente a presença de Deus. Igual eu costumo falar, a gente ora aqui pela busca do Espírito Santo, mas se você realmente vem aqui para buscar de Deus, você pode vir numa sexta-feira, orar pelos outros e você vai sentir, você vai se renovar, da mesma forma, porque você faz aquela união assim, ó, com Jesus. É igual aquela mulher tocando na orla. Só que quando você já vai chegar aqui, você não vai tocar, você não vai soltar. É Jesus está aqui, Senhor, eu não solto. Senhor, eu estou contigo, Senhor, eu não largo. E o Espírito Santo queima dentro de você. Agora aqui a gente vê uma igreja que já não estava mais assim. E o Senhor fala aqui, ó, versículo 17. Como dizes, porque a igreja se achava, como dizes, rico sou, estou enriquecido, de nada tenho falta. Como era o pensamento daquele povo lá? Nós é os bambambam, de nada nós tem falta, porque é assim. E o Senhor fala assim, mas é um desgraçado. A palavra que o Senhor usa, é um desgraçado, é um miserável, é pobre, cego e nu. Tinha as melhores vestes, tinha ouro, tinha colírio, mas o Senhor está falando o quê? Não é cego, é pobre, é nu, não tem vestes, não tem visão, mas tudo isso o Senhor está falando espiritualmente. Não adianta o carnal, porque isso tudo vai ficar. Esse paletó vai ficar, essa pele, essa carne, essa aliança, tudo que você está aí vai ficar. Agora, o que interessa para o Senhor é a tua alma, é o teu espiritual. E o Senhor fala assim, aconselho, porque o Senhor não força nada. Porque o Senhor, se Ele falou que Ele deu para nós o livre-arbítrio, então Ele não nos obriga a nada, mas Ele dá um ensinamento. Ele fala, ó, eu aconselho. Ninguém aconselha alguém para o mal, aconselha? O conselho, ele é para o bem. Então Ele fala assim, eu aconselho que de mim, você compre ouro provado no fogo, para que enriqueças. Esse ouro que ele está falando é o fogo espiritual, é o ouro espiritual, é a riqueza maior que a gente pode ter. E ele continua dizendo aqui, para que te enriqueças espiritualmente, ó, e vestes brancas, para que vistas. Quando o Senhor fala assim que vocês eram nu, que nós estávamos nu, Ele estava falando o que é o pecado. Não adianta nada, vestes bonita, mas está como Naamã, quando tira a capa, está tudo leproso. O espiritual, a carne está leprosa. E ele fala que estava nu, então de mim compre roupa, compre vestes brancas. Quando ele relata a cor branca, ele está dizendo o que? Santidade. Busque de mim santidade. Enquanto você busca de mim, você sai do pecado. Quando você busca, você se afasta do pecado. Com as suas próprias mãos, você não foge do pecado. O querer e a tua vontade, você não foge do pecado. Mas quando você se ajunta a Deus, se liga a Deus, o Senhor fortalece em você, e você se afasta do pecado. E aí as vestes brancas,
E ele diz aqui: unge os olhos com meus colírios, para que vejas. Ou seja, o que você está vendo hoje em dia não está adiantando nada. Não adianta nada tirar o óculos. Eu tenho ótima visão, eu enxergo daqui o que está escrito ali. Se o teu lado espiritual você não está enxergando nada, você está cego. Você está como Saulo, enquanto não cair as escamas, você não vê nada. Você é levado para um lado e para o outro, porque um cego é assim: qualquer um que pegar na mão e arrastar, ele vai. Se é para levar para o abismo, ele vai. Se é para jogar na fornalha, ele vai. Se é para o meio do rio, ele vai. Ele está sendo guiado, e assim é um cego espiritualmente. Ele está sendo guiado. Só que quando a gente é guiado, a gente se perde. Agora, quando a gente abre a visão espiritual, a gente acha quem? O caminho. Quem é o caminho? Jesus. Quando a gente abre a visão espiritual, a gente enxerga o caminho. Não precisa ser guiado, não precisa ser empurrado, não precisa estar pegando no ombro de ninguém. Quando se abre a visão espiritual, se enxerga o caminho. Porque igual eu estava falando para os meninos esse dia no trabalho lá, hoje em dia o mundo é um labirinto. Para você conseguir a salvação, muitos vão tentar te enganar, tem vários caminhos, mas só um é Jesus. Uns vai falar uma coisa, outros vai falar outro. Hoje em dia é muita gente distorcendo a palavra, muita gente mudando tudo, um versículo, uma coisa, eles distorcem tudo. Lê um versículo isolado ali e já sai falando um monte de coisa que não é o que está escrito. Mas o único que te mostra o caminho é quando você entra na intimidade com Jesus, é quando você busca, é quando você sente, é quando você começa a ouvir a voz. Se você ainda não está ouvindo a voz, se você ainda não está ouvindo Jesus te mostrar, é por aqui, não é isso aí não, é por aqui, ó. Não, isso aí não, isso é errado, não faz isso, é por aqui, ó. E assim você vai fazendo assim, ó, no labirinto, ó, até o caminho. É o mais difícil, é o caminho mais estreito, é o mais apertado, mas é o único caminho, o único. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, não há outro caminho. E no 19 ele vai dizer assim: eu repreendo e castigo todos quanto amo, se pus zeloso arrepender-se. Se nós tivermos zelo e se arrepender, ele fala assim, ó, repreendo e castigo todos quanto amo. Por quê? Porque ele é pai. Quem é pai aí e nunca castigou seu filho? Quem é pai e nunca repreendeu seu filho? Quem repreendeu já para o mal? Ninguém. Repreende para o bem, castiga é para aprender. E o Senhor muitas vezes ele tem que castigar, sabia disso? Sabia que o Senhor muitas vezes na Bíblia ele levantou inimigos? Lá em Juízes 5, capítulo 5, no último versículo, não vou lembrar agora o versículo, capítulo 5, último versículo de Juízes 5, vai dizer assim, o Senhor sossegou a terra em paz durante 40 anos. Durante 40 anos houve paz em Israel, houve paz naquela terra onde só tinha guerra. Só que no versículo seguinte, vai dizer assim, ó, e o povo, já no Juízes 6, vai dizer assim, ó, e o povo se esqueceu de Deus. Levanta a mão aí quem teve 4 dias de paz, sem nada, nenhuma confusãozinha, nenhuma intriguinha, nada, nenhum buchicho, nada, paz, 4 dias, levanta a mão aí quem teve 4 dias. Então imagina você viver 40 anos, e o povo teve essa bênção de viver 40 anos em paz. Aí o povo faz o quê? Você esquece. Estava igual esse povo aqui, ó. Estava rico, estava com roupas bem vestidas, começaram a fazer o quê? Esquecer de Deus. Só se achar. Nós está bem, a igreja está bonita. E aí, pastor, como é que está? Nós está bem lá, a igreja é só bênção, só prosperidade. E no final estava indo para o inferno, o pastor estava indo embora, os missionários, os pregadores, estava indo todo mundo para o inferno. Porque estava longe de Deus. Não tinha mais união, não tinha nada, era cada um com o narizão empinado, cada um querendo se vestir melhor que o outro. Todo mundo está bem, está nada. Ao olhar deles estava a igreja a coisa mais linda, mas no olhar de Deus estava igual aquele vale de ossos secos. E qual é melhor, o olhar de Deus ou o nosso? Quem enxerga melhor que Deus aí?
Aí ele vai dizendo assim, ó, e eu, todos quanto amo, se pois zeloso, arrepender-se, tem que haver o arrependimento. Arrependimento quer dizer mudança, tem que haver uma mudança. E ele diz aqui, ó, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, lembra o que eu falei? Intimidade com Deus é ouvir. Às vezes a gente se ajoelha para orar, é aquela coisa tão rápida que você já se levanta, o Senhor quer falar com você. Você falou, não esperou nem o Senhor falar com você, você já se levantou e já foi dormir. Já se levantou e já foi trabalhar. Está lavando a louça ali, eu estou ouvindo louvor, mas você nem está atento. Porque o seu ouvido espiritual já não está mais para Deus. Já não está mais ouvindo o que Deus fala com você. E é necessário você ouvir a voz de Deus. E ele fala que eu estou à porta e bato. Mas eu estou batendo e não está ouvindo. Mas para aquele que ouvi eu batendo. Eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a voz e abrir a porta, não adianta ouvir a voz, tem que abrir a porta. Não adianta vir aqui e ouvir a palavra, tem que ser um praticante. Só ouvir a palavra, ouvir. É a mesma coisa que você comprar um papagaio e está lá, o papagaio fala um monte de coisa, nada com nada. Nada te edifica. Nada te ensina nada. O papagaio só vai estar lá repetindo um monte de coisa. O que você falar, ele aprende. Não te edifica nada. Agora, se a gente vem para o culto, escuta a palavra. Se isso não reflete na nossa vida, do que adianta ouvir a palavra? Ouve, guarda no teu coração, abre a porta, se escancara, fala, guardei. Guardei para lembrar em todo o tempo. Porque a palavra do Senhor, muitas vezes você vai ouvir a palavra do Senhor e vai falar assim, não, isso aí não é para mim não. Pode não ser para você hoje, mas é amanhã. Essa palavra aí não, essa palavra aí, uma palavra de adultério, não. Eu e minha esposa, não, sou fiel à minha esposa. Aí a palavra de adultério é hoje. Amanhã a Dalila está passando na calçada. Não, mas a palavra não era pode não ser para você hoje, mas é para amanhã. Os que estão em pé, cuide para não cair. Se fortaleça para não cair. A palavra de Deus, a palavra vou dizer assim, ó, tudo passa, menos a palavra de Deus. Tudo que é pregado, guarda no teu coração, por dias bons e por dias maus, mas você vai precisar da palavra. E ao que eu ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, se alimentarei na casa dele, não é na minha casa, é na tua casa. O Senhor quer fazer morada, não só na nossa casa, mas dentro de nós. Quando Ele fala a sua casa, Ele quer dizer assim, ó, dentro de nós, mas também é na nossa casa e no nosso lar. Porque a partir do momento que a presença de Deus está com você, se chega na sua casa, não é mais a mesma coisa. O que tem lá de ruim tem que partir em retirada, porque a presença de Deus está com você. Ele continua assim, cearei com ele, ele comigo. Ao que vencer, ele faz uma comparação agora. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, uma promessa, se assentaria comigo no meu trono, e faz a comparação, assim como eu venci. Sabe por que ele fala assim? Porque ele está dizendo assim, ó, é difícil, mas não é possível não, porque eu mostrei para vocês, eu venci, vocês podem vencer, eu fui aí para mostrar para vocês que dá para vencer sim, dá para vencer o pecado sim, dá para vencer o inimigo sim, porque eu venci o mundo. E ele fala assim, vocês, ele nos enche assim, ele fala assim, vocês podem vencer, você, eu, você, nós podemos, nós vamos vencer o mundo, toda obra maligna, nós vamos vencer tudo que passar, não importa quantos anos nós vamos enfrentar, nós vamos vencer o mundo, e se assentaremos com o Pai, no trono, e ele fala assim, ó, assim como eu venci, o próprio Jesus está falando assim, eu venci e me assentei com meu Pai no meu trono, e quem tem ouvido, ouça, o que o Espírito diz à igreja, é o próprio Espírito dizendo, a igreja, quem é a igreja? Somos nós, não é templo, não é parede, não é nada, porque se um dia desmorona tudo aqui, a gente vai para a rua, faz o culto, reúne todo mundo, porque onde tiver 2 ou 3, o Senhor se faz presente.
Põe Deus de Israel aí, Elias Silva, em nome de Jesus. Deus de Israel, Elias Silva, em nome de Jesus. Estamos com 3 minutinhos.